alunos, tudo bem com vocês? Bom, eu estou passando aqui hoje para deixar algumas orientações para esta semana, tá? Em relação às atividades que vocês terão que fazer esta semana. Primeira coisa que vocês devem fazer, corrigir as atividades da semana anterior. Então, nós deixamos aí postado para vocês, tá? Quando eu digo nós, gente, eu estou falando, se referindo a mim e a professora Esther, tá bom? Vocês já sabem que nós duas sempre procuramos trabalhar juntas, né? Então, em alguns momentos, vocês verão um vídeo gravado por mim, em outros momentos vocês assistirão um vídeo gravado por ela, porque nós estamos, né, trocando ideias e procurando caminhar juntas em relação às atividades com as turmas de vocês, tá bom? Então, nós deixamos para vocês a correção das atividades da semana anterior. Então, eu espero que vocês acessem para conferir se o que fizeram está correto ou não, tá bom? É super importante isso aí. Nós deixamos também, pessoal, alguns vídeos com orientações destas atividades. Se alguém ainda não acessou, não assistiu os vídeos com orientações da resolução de algumas tarefas, assistam, tá bom? Procure assistir para que você possa tirar a dúvida, certo? Bom, então agora nós vamos falar das atividades que nós temos para esta semana. Para esta semana, nós temos algumas atividades na nossa apostila, né? Lá no capítulo envolvendo o estudo dos números racionais. Alguns alunos me perguntaram por que nós pulamos um capítulo do livro. Pessoal, eu quero só deixar claro aqui para vocês o porquê disso. Foi necessário para que nós pudéssemos atender a sequência dos assuntos tratados aqui no Projeto Moderna Edu. Ué, tia, mas por que nós temos que seguir essa sequência? Vocês fizeram aí, há alguns dias atrás, o primeiro simulado do Projeto Moderna, do Projeto Aprova Brasil, lá na plataforma Moderna Edu. Então, vocês terão periodicamente um simulado envolvendo as lições desse projeto, deste livro aqui. Então, para que quando chegar o dia do próximo simulado, vocês já tenham visto os assuntos referentes ao que vão ser abordados lá no simulado, esse assunto será os números racionais. Então, nós pulamos o capítulo dos triângulos e dos ângulos, para que a gente pudesse trabalhar esse capítulo agora. E depois nós vamos voltar lá no capítulo dos ângulos e dos triângulos, tá bom? Então, vejam só, vocês começaram a estudar os números racionais na semana anterior. Quem são os números racionais? Esse conjunto numérico, dentro desse grande conjunto numérico, nós temos todos os números inteiros que vocês já conheciam, E além dos inteiros, vão aparecer as frações e também os números decimais, tanto os positivos quanto os negativos. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender isso com as tarefas da semana anterior, tá? Então, nesta semana, vocês vão iniciar as atividades lá na página 46, Gente, eu quero esclarecer algo muito importante aqui. É super importante que vocês leiam, tudo que está orientado lá no roteiro. Se lá no roteiro está escrito leia a página tal, é importante que você faça essa leitura. Se lá no roteiro está dizendo para você assista o vídeo sugerido, assista aquele vídeo. E se você achar necessário, busque outros envolvendo aquele assunto, tá? Nós temos tentado trazer para vocês vídeos que possam realmente contribuir com o entendimento dos assuntos que estão sendo tratados em cada tópico, tá? Então, assim, aquele assunto que nós não encontrarmos um vídeo lá no YouTube que atenda, nós temos procurado gravar a orientação para que nós possamos ajudá-los, tá certo? Então, não deixe de ler e não deixe de assistir os vídeos sugeridos. As primeiras atividades que vocês têm aí, elas vão abordar a ideia de fração e porcentagem. Então, é importante que vocês saibam associar o número que está na forma de porcentagem com este mesmo número na forma de fração. Por exemplo, quando eu tenho o número 50%, o que significa isso aqui? 50%. Gente, 50%, o nome já está dizendo, por cento.
Eu posso escrever o número 50% na forma de uma fração. Toda porcentagem pode ser escrita como fração, né, com um denominador 100. Então, 50% corresponde à fração 50 por 100, 50 centésimos. Isso aqui, esses dois números, eu estou escrevendo a mesma coisa de maneiras diferentes. Então, é importante que vocês consigam associar essas ideias. Como é que eu escrevo o número que está na forma de porcentagem na forma de fração? Então, é só escrever o número com o denominador 100, né? Este número aqui, eu posso simplificar. Quando eu simplifico 50 centésimos, olha a ideia aí, 50 na metade de 100, eu vou encontrar a fração 1/2, né? 1/2, metade, 50% é a metade de alguma coisa? Então, a fração, né, 50 centésimos e a fração 1/2 são frações correspondentes, ok? Quando eu tenho a fração 1/2, olha que bacana, eu posso transformar em um número decimal. Eu recebi algumas perguntas pelo WhatsApp perguntando isso. Professora, como que eu faço para transformar uma fração em decimal? Gente, é muito simples. Vamos lembrar comigo? Eu vou dividir o numerador pelo denominador. É só dividir o número que fica em cima pelo que fica embaixo. Quando eu efetuo esse cálculo, eu vou encontrar, né? Se a minha fração não é uma fração que representa um inteiro, eu vou encontrar um número decimal. Nesse caso aqui, 1 dividido por 2, eu vou encontrar 0,5, né? 0,5 e meio são números, né, iguais, o mesmo valor. Como é que eu associo esse número 0,5 com a porcentagem? Então, veja, porcentagem, denominador é 100. Então, eu tenho que ter duas casas decimais. Então, 0,5 e 0,50 é a mesma coisa, né? Então, eu posso escrever o 0,50, né, como sendo 50 centésimos, ou seja, como sendo 50%, ok? Tem um vídeo lá sugerido para vocês envolvendo esse assunto aí, certo? Não deixem de assistir. Então, lá nas páginas 48, 49, também na página 50, vocês terão atividades associadas a essa ideia, né? Eu falei de como transformar uma fração em decimal, mas como é que eu faço para transformar o decimal em fração? Deixa eu pegar aqui meu decimal, vou escrever, né? Usei ele ali, né? Quando eu tenho, por exemplo, o número 0,3. Como é que eu faço para transformar o 0,3 em fração? Todos vocês já sabem, gente, que eu vou olhar aqui. Eu tenho uma casa decimal. Se eu tenho uma casa decimal, significa que o denominador será 10, não é isso? Se eu tivesse duas casas decimais, por exemplo, 0,35, significa que eu vou ter denominador 100. Se eu tivesse três casas, 1000 e assim sucessivamente. Então, aí eu vou poder transformar o número decimal em fração. Olha, se eu tenho esse decimal, 0,35, né, 35 centésimos, é só escrever 35 centésimos sobre 100, não é isso? Então, vejam só, vamos arrumar aqui para melhorar o áudio de vocês. Então, 35 centésimos, né? O numerador é o número que eu tinha sem a vírgula, e o denominador, né, se tem duas casas decimais, eu tenho o número 100. Se fosse uma casa, seria 10, ok? Então, nós falamos aí dessa relação dos decimais com a fração e com as porcentagens. Gente, lá na página 50 e 51, vão aparecer para vocês algumas atividades envolvendo a ideia de do número chamado dízima periódica. E alguns vão falar assim, o que é isso, professora? Que número é esse? As dízimas periódicas são números muito especiais, muito interessantes. Por isso ganharam o nome, né? Um nome especial. Veja só para que vocês possam entender o que significa. Quando nós temos a fração 1/2, eu vou dividir, né, 1 por 2 e vou encontrar o decimal 0,5. Veja, eu tenho aqui um decimal exato, é 0,5.
pronto. Mas tem algumas frações, por exemplo, né? Se eu pegar 1 e dividir por 3, vocês vão encontrar o número 0,33333. Não consegue nunca terminar a conta. Sempre vai sobrar um resto e sempre vai ser possível colocar um número no quociente. Esses números, eles têm infinitas casas decimais. São números especiais, ganharam um nome especial. O nome deles é dízima periódica. Esse número aqui é um exemplo de uma dízima periódica. Um número que tem infinitas casas decimais que se repetem. Por isso a palavrinha periódica, ok? Então, gente, como é que eu faço agora? Tem a fração, eu descobri que é um decimal que com infinitas casas é uma dízima periódica. Mas como é que eu faço para transformar esse número aqui em fração novamente? Qual a regrinha? Nós comentamos agora que nós temos que contar as casas decimais para descobrir que é um denominador, mas nesse número não dá para contar. Então, tem outra regra, uma regra especial, fácil de aprender, interessante. E eu não vou falar agora para vocês. Vocês vão descobrir como fazer isso estudando a lição lá na página 51 da apostila de vocês, certo? Gente, na sequência, vocês vão trabalhar com a lição 7 aqui do nosso projeto A Prova Brasil. Então, eu quero só dizer o seguinte, quando forem resolver a lição do projeto A Prova Brasil, assistam a videoaula envolvendo esse assunto, tá? É super importante que vocês assistam as videoaulas desse projeto. A qualidade da imagem, elas são assim excelentes, os professores muito bons, uma explicação muito boa. Se alguém ainda não consegue acessar as lições do projeto A Prova Brasil, me manda uma mensagem que eu vou tentar ajudá-los, ok? Bom, vou me despedir de vocês. Quando vocês terminarem todas essas tarefas, não deixem de me mandarem, de nos mandarem para mim, para a professora Esther, pelo formulário que está disponível lá no final do roteiro, está lá na nossa sala. Responda aquele formulário para que a gente possa saber como é que foi os estudos de vocês nesta semana, tá bom? Então, tchau, tchau, que o Senhor possa abençoar a todos, bons estudos. Se precisarem falar conosco, nos mandem uma mensagem. Nós estamos tentando atendê-los da melhor forma possível, ok? Tchau, tchau e que Deus possa abençoar a todos.